Um amor problemático de verão, capítulo 6. 3 anos, 2 meses e 3 semanas antes. Edimburgo, Escócia. Faz 45 minutos que estou chorando de soluçar. Soluços grotescos, catarrentos e que fazem meus ombros tremerem. Quando me ocorre que posso ligar para uma pessoa, meu irmão mais velho. Eli não é nem de longe minha primeira opção. Na verdade, está tão no fim da lista que só penso nele quando um turista loira passa por mim usando uma camiseta azul marinho da Universidade Penn State. Ela me olha por um instante antes de se virar para o namorado, sem dúvida tocando com ele um olhar de qual será o problema dessa garota com a maquiagem toda borrada, suja de ranho, sentada na praça St. Andrews ao pôr do sol? Olho com raiva para as mãos dadas dos dois, com vontade de arremessar um punhal nas costas dela. E nessa hora as letras se unem e formam uma mensagem ininteligível. Time de hóquei sobre grama da Penn State. Hóquei sobre grama. Hóquei. Eli. É uma associação meio forçada. Meu irmão jogava hóquei no gelo, mas quem se importa? Ela me lembra de que não estou totalmente sozinha nessa droga de planeta. O último raio de sol pode estar indo embora, mas ainda tem algum parente de sangue. Os genes que compartilhamos talvez o obriguem a atender o telefone. Ou o fato de ser a primeira vez que ligo desde que voltei do Texas nas férias de verão, ano passado. Falar com meu irmão não é exatamente meu passatempo favorito, mas não estou podendo escolher. E não me esforcei para arrumar outras opções nesses 4 anos desde que me mudei para a Escócia. Mal mantive contato com os meus amigos de Austin, da escola da patinação artística, do grupo de apoio ao luto que me obrigaram a frequentar de 15 em 15 dias. Paz novo, pensei, determinada a deixar para trás a merda que foi minha adolescência. Novo círculo social, que não vai me ver como um ser humano enlutado e defeituoso, fazia muito sentido, principalmente depois que conheci Rose no primeiro dia de aula. Com licença, disse ela, dando um tapinha nas minhas costas. Você se encomendaria se eu passasse a mão na sua bunda? Olhei para trás, dando de cara com seu belo nariz arrebitado e os olhos verdes. Na verdade, sim. Então é melhor relevar isso nos próximos segundos. Por quê? Porque você claramente sentou num cocô de pombo, e pela mancha que ficou na sua calça, parece que você se cagou. Tentei olhar por cima do ombro. Não vi nada. Você não vai conseguir sozinha, disse ela, toda solidária. Então sorriu. Alguém vai ter que me dar uma bela apalpada. Pode ser eu. Rose tinha razão. Eu precisava dela em minha vida por muitos motivos, e a maioria não tinha nada a ver com lavagem de roupas. Ela era irreverente e gentil, era sempre sincera e nunca julgava. Eu a adorei desde o início, e adorei ainda mais quando ela me apresentou a Georgia, sua prima animada e baladeira. Eu sempre quisera ser parte de um trio, e caramba, elas não decepcionaram. Durante os últimos 4 anos, acompanharam tudo. Provas, aprender a viver em outro país, descobrir o que eu queria fazer da vida, as pequenas tragédias e as alegrias avassaladoras da vida cotidiana. Só que não posso falar com Rose e Georgia no momento. Infelizmente, elas estão ocupadas apoiando uma outra e apoiando Alf, o cara que me deu um pé na bunda há exatos 6 dias, depois de 1 ano e meio juntos. Não está dando certo, disse ele pesaroso. Desculpe, Maia, mas não está. Eu vinha me perguntando por que ele fora tão vago nas explicações. Bom, agora eu sei, não é mesmo? E estou aqui, limpando meleca do rosto com a manga da blusa, procurando o número do meu irmão nos contatos do celular. Uso tão pouco que não consigo achar de cara. Eu não salvei como Eli ou Kilgore. Como foi que eu... achei. Pelo jeito, eu estava especialmente engraçadinha quando salvei o número dele. Célia, Mano. O telefone começa a chamar. Respiro fundo. Não quero que pareça que estou surtando quando eu contar ao Eli que... Que o quê? O que eu vou contar ao meu irmão? Oi, o babaca que eu namorava, de quem você nunca ouviu falar, acabou de partir meu coração. Quer dizer, eu não sei nem o que esperar da... Grupo Harkness, como posso ajudar? Pergunta uma voz feminina. É uma voz gentil, com um leve tom artificial, de recepcionista. Será que eu liguei para o trabalho do meu irmão sem querer? Oi, eu gostaria com ele Kilmore.
Achei que fosse o número dele. O Sr. Kilgore está a caminho da Austrália e pelas próximas horas as ligações serão transferidas para mim. Com quem eu falo? Maia, Ah, sim. Estávamos esperando sua ligação. Estavam? Por favor, aguarde. Um trecho de música meio jazz do elevador é logo interrompido por... Pois não, é uma voz masculina, grave, articulada, levemente rouca, familiar, mas não consigo associar a ninguém. Só sei que não é do meu irmão. Como é que se responde quando alguém diz pois não? Pigarreio. Oi, estou procurando Eli. Eli está indo ao seu encontro. Está? Isso mesmo. Não é, ouça um sotaque. Não é escocês nem americano. Enquanto isso, podemos falar sobre os incentivos financeiros. Meu nariz escorre e eu tento fungar baixinho. É muito generoso da sua parte, mas não precisa. Entendo. Foi comunicado de que você estava preocupada com os custos da Carve Out e não estou, porque nem sei o que é isso. Como? Eu só quero... Tento controlar um pouco o tremor na voz e recomeço. Só quero falar com ele, então... Como diretor administrativo, diz ele com firmeza, me interrompendo, posso lhe garantir que Eli estiver voando, Você pode transferir a ligação para ele? Porque é só isso que eu estou pedindo. Sim, isso foi uma explosão, seguida de um silêncio prolongado. Então, talvez isso seja um mal-entendido. Estou falando com a CEO da Myers. Sou a Maia Kilgore, irmã do Eli. Maia? Diz ele e solta um suspiro profundo. Merda, claro. E é quando finalmente conheço a voz. É Hark. Na verdade, ele o chama assim. O nome completo é Connor Harkness. A grafia é irlandesa. Um N só. E o sotaque também. Connor Harkness. Ele é muito amigo do meu irmão. O melhor amigo, talvez. Embora homens adultos raramente usam esse rótulo. Nós nos cruzamos algumas vezes, mas ao contrário de Minami, Hark nunca demonstrou o menor interesse por mim. Tenho vaga lembrança dele sentado na sala da nossa casa bebendo cerveja com Eli, usando roupas de quem trabalha com finanças, falando sobre finanças. Não me lembro de uma única vez que ele tenha olhado para mim ou falado comigo, para falar a verdade. Era um alívio. Quando eu tinha aquela idade, não era divertido perceber os olhares dos homens sobre mim. Eu também nunca dei abertura. Consigo citar poucas coisas que me interessariam menos na adolescência que um cara com o dobro da minha idade. Quando me mudei para o Reino Unido, passei um bom tempo sem voltar aos Estados Unidos, preferindo passar o tempo livre com Rose e sua família, depois com Alf. Voltei por um breve período no verão passado, entre o 3º e o 4º ano, mas não devo ter cruzado com Hark porque, sinceramente, eu tenho esquecido que ele existia. Você achou que eu era dessa tal Myers? Achei. Seria bom se apresentar no início de uma ligação, Maia. Ele soou irritado, o que combina perfeitamente com a lembrança que eu tenho de seu temperamento. Meio babaca. Parecia ser o traço dominante da sua personalidade. Não sou do tipo que demonstra por causa de uma resposta grosseira. Mas não me encontro em meu melhor estado emocional. Tá bom. Posso falar com meu irmão? O avião dele acabou de decolar. Vai demorar um pouco. Sinto meu estômago revirar. Tem algum jeito de entrar em contato com ele? Você pode mandar mensagem, mas, depois do embarque, o piloto anunciou que o Wi-Fi não estava funcionando. Talvez eu precise gritar, ou não. Vou ter que esperar para ver. São quantas horas de voo? Pergunto. Não faço ideia. 20? 20? Ou mais, ou menos. Não sou controlador de tráfego aéreo, mas tenho uma tecnologia nova que você pode usar para descobrir. Que tecnologia? É Google o nome. Feche os olhos quando as lágrimas voltam a escorrer. Não consigo lidar com... Não consigo. Não no momento. Bom, se tiver notícias dele antes de mim, por favor, diga a ele que me ligue neste número. Mal consigo disparar as últimas palavras antes de desligar e cair no choro de novo. Fico alguns segundos soluçando, então me encolho e mordo o joelho coberto pela calça jeans. Ele que se dane, ele e todos os homens também. Se não fosse por eles, eu não teria sentada na droga de um parque depois de escurecer. Meu celular toca. Atendo sem ver quem é.
Cheia de esperança e com a visão embaçada pelas lágrimas. Feito um idiota, pergunto: Eli, você está chorando? É Connor Harkness, de novo. Não, respondo com um rosnado. Entre um soluço e outro. Está sim. O que você tem a ver com isso? Por que me ligou? Porque você é da família do Eli e está chorando. Seu tom é de acusação, como se ele fosse a vítima da pior semana da minha vida. Podemos, por favor, desligar? Você tem que falar com a tal Myers e eu adoraria não dividir este momento de merda com alguém que eu mal conheço. Por que de merda? O que aconteceu? A pergunta é, soa bem o oposto de acolhedora. Por que eu contaria a você? Porque seu irmão não está disponível e eu sou a porra de um adulto e você não é. É meu dever cívico garantir que uma criança não esteja sendo sequestrada ou alguma merda do tipo. Criança, você está de brincadeira? Sabe com quem você está falando? Você não é a irmãzinha dali? Irmãzinha? Quantos anos você acha que eu tenho? 13, mais ou menos. Soltou ar chocada. Eu tinha 13, há 7 anos. O quê? Você não tem 20? Tenho sim. Sério? Sério. Meu Deus, diz ele, e resmunga sobre a passagem do tempo com um palavrão qualquer. Revira o olho. Agora que eu te atualizei a respeito das voltas da Terra ao redor do Sol, tchau. Minha intenção é desligar, mas... Não, nada de tchau, diz ele rápido, autoritário. Fica óbvio que está acostumado a ser obedecido sem questionamentos. Me diga, por que você está chorando? Pra gente concluir logo que é um monte de baboseira sem importância e eu poder desligar sem peso na consciência. Que babaca. Tá, antes de tudo, você é uma pessoa horrível. Aposto que queimava formigas com lupas quando era criança, na época da Reforma Protestante. Isso é difamação, e eu não mereço. Segundo, não vejo motivo para perder meu tempo com você quando não é ninguém na minha vida e claramente acha que eu ainda brinco com boneca, apesar de fazer 2 anos que eu tirei o título de eleitor. Cara, eu mal te conheço. Que estou captando da sua personalidade não é bom. Então me desculpe por não querer compartilhar a história da minha vida e te contar que o cara com quem eu namorava há mais de um ano terminou comigo semana passada para ficar uma garota que não é só a prima da minha melhor amiga, mas também a pessoa com quem eu divido apartamento. E ontem, quando voltei da academia, os 3 estavam me esperando para uma espécie de intervenção para me dizer que seria muito cruel e egoísta da minha parte se eu atrapalhasse o romance épico deles. E como todos se juntaram contra mim. Fiquei com tanta raiva que me esqueci de fazer a droga do exercício de respiração. Esqueci de contar também, e gritei que por mim eles podiam trepar em todas as superfícies do apartamento e que eu lhes desejava uma vida cheia de ISTs dolorosas e cheias de pus. E hoje, de manhã, quando eu acordei, eles estavam lá na cozinha vendo televisão, se pegando embaixo do meu armário, onde eu guardo os biscoitos do Knox, que como quando eu estou triste, eles me disseram que eu deveria ter vergonha do meu comportamento de ontem à noite, que estão com medo da minha raiva e da minha recepção desproporcional, que errei por ter sido agressiva. Aí eu não aguentei mais e saí correndo da casa e agora nunca mais quero voltar. A última parte sai um choramingo frenético e enrolado. Percebo isso pelos pedestres que me olham ao passar e pelo silêncio de Connor Harkness, que obviamente não costuma calar muito a boca. Volto a enfiar o rosto entre as pernas, desejando me tornar uma das raízes de cerejeira sobre a qual estou sentada. Agora seria um bom momento para desligar. Vou fazer isso e depois talvez achar um pub onde eu possa encher a cara e... Bom, diz Connor. Que merda. Algo nessa palavra, o leve sotaque, talvez, ou tom abafado me faz bufar. Pois é. Não sei o que fazer com essa informação. Foi exatamente isso que eu quis dizer, seu idiota. Respondo. Estou emocionalmente exausta demais para que o insulto seja inflamado, mas ainda assim ele reverbera entre nós, e de repente ouço uma risada grave. Ao contrário de tudo nessa conversa, é uma risada calorosa, e quase parece não um abraço, mas uma mão me dando tapinha nas costas. Então, eu também dou risada, mesmo quando ele diz:
Devo dizer que um monte de baboseira sem importância talvez não seja uma descrição exata da sua situação. É mesmo? Ergo o queixo e sorrio para o céu cada vez mais escuro. Que magnânimo da sua parte. Existe algum lugar onde você possa ficar por um tempo, como um amigo? Não digo que meus amigos são as pessoas de quem estou fugindo. Meu coração já está quase em pedacinhos. Um banco de praça consta? Ela solta uma risada bufada. Vou pagar um quarto de hotel para você. É muita gentileza, mas dinheiro não é o problema. Ele sempre fez questão de garantir que não fosse. Não depender financeiramente dele é uma prioridade para mim, e tenho uma bolsa de estudos e um trabalho de meio período. Tento não usar o dinheiro que meu irmão separou para emergências, mas posso pagar por um motel. As palavras de Connor, no entanto, trazem à tona uma lembrança vaga. Não foi ele quem pagou pela minha viagem quando eu tinha 14 anos e fiz um estágio em um canal de notícias da Califórnia? E no ano seguinte, quando ele fez uma viagem a trabalho? Não foi ele quem me levou para a escola durante uma semana? Espera aí, quando eu não namorava Minami? Namorava. E isso parece errado. Minami foi o mais próximo que tive de uma figura materna depois da morte da minha mãe, e vou amá-la para sempre. Então talvez eu esteja sendo tendenciosa, mas como foi que Connor Harkness, esse babaca supremo, conseguiu conquistar alguém como ela? Onde você está, afinal? Pergunta Connor, como se algo tivesse lhe ocorrido. Estou começando a lembrar. Você foi fazer faculdade na Europa, não foi? Então, você sabe disso? Acha que garotas de 13 anos vão fazer faculdade fora do país? Acho que nunca parei para pensar nisso. Onde exatamente você está? Não vou contar a você, um estranho, onde eu moro. Fala sério, Maia. Até parece que eu não tenho como descobrir, argumentou ele. Houve uma batida ritmada, como se ele estivesse digitando ou tamborilando. Vamos ver. Você mencionou biscoitos Tunox. Deve vender pelo mundo inteiro, mas não são muito populares na Escócia. Solta um suspiro, alto demais. Diz ele, parecendo irritantemente satisfeito. St. Andrews, Universidade de Edimburgo? Filho da mãe, falou Simpson. Não importa. Vou descobrir. Voltando ao assunto. Não vou te repreender pela péssima escolha de amigos e de colega de apartamento. Quanta gentileza! Não é gentileza. Não sou do tipo gentil, mas já cometi erros parecidos. O que eu não entendo é porque você não deveria ter raiva por eles ficarem se pegando dentro da sua casa. Por que não? Espero que ele entenda pelo meu tom que o que eu realmente quis dizer foi não enche. Por que não? Não sei por que eu não devia ter gritado com eles. De todos os golpes deferidos nessa história, esse parece o menos pior. Eu sei, mas eu tenho dificuldade de lidar com a raiva. Tem mesmo? Tenho, com algumas pessoas, não com todo mundo. Eu não fico, com raiva do cara que me atende no mercado. Então, você não distrata funcionários? Não, eu engulo em seco. Acontece mais com as pessoas próximas, quando me magoo, tendo a reagir. Certo. Você deixa ele totalmente fora da casinha quando era adolescente, não deixava? Dou risada. Talvez. E olha, só no que deu. A gente mal se fala, mas quando eu me mudei pra cá, decidi que queria me tornar uma pessoa melhor. E como a maioria dos meus problemas envolve raiva, comecei a fazer todas aquelas merdas. Terapia, escrever um diário, identificar gatilhos. E funciona na maior parte do tempo. Mas agora eu estou furiosa. E não sei se é um retrocesso ou um ressentimento justo e legítimo. Será que devo só reprimir o que estou sentindo? Eu queria que a Maia da Escócia fosse pé no chão, tranquila e despreocupada, mas... Parece que a Maia da Escócia está mais para uma boneca de plástico do que uma pessoa de verdade. Fecho bem os olhos. Está ficando frio. Pigarreio. A Maia da Escócia é meio pique-me. O que isso significa? É só um suspiro. O que estou fazendo? Servindo de dicionário para Connor Harkness? Olha, vou desligar agora aí. Você vai fazer alguma besteira? O quê? Não é nada disso. Eu só vou para casa, acho. Onde está sua amiga e seu ex? Respondo. E passo a mão pelo rosto. Na verdade, talvez eu passe algumas horas na biblioteca, só para tentar garantir que eles estejam dormindo quando eu chegar. Maia,
É muito estranho ouvi-lo dizer meu nome. Posso conseguir um lugar para você ficar rapidinho. Você sabe usar o Booking? Não, mas tenho uma assistente à minha disposição. Eu não deveria rir, principalmente porque deve ser um saco trabalhar para Connor Harkness. O problema é que aquele é o meu apartamento e ainda faltam alguns meses para o semestre acabar. E a cerimônia de formatura? Vou me formar com honras. Me dediquei muito para isso. Não vou abandonar a minha vida, nem a nossa campanha no D&D. Não vou fugir. Como é que eu devesse estar com vergonha? Não deve mesmo fazer isso, concorda ele. Como se nunca alguém tivesse falado algo tão óbvio. É só o sentimento de rejeição. Alf foi meu primeiro namorado sério. É uma das pessoas que me conhecem melhor no mundo inteiro. E é constrangedor pensar que um dia ele acordou e decidiu que não era inteligente, engraçado ou bonito o bastante para ele. Georgia é super espontânea e linda e todo mundo quer ficar perto dela. E eu me sinto excluída. Eu estou começando a me perguntar se vai ser assim a vida toda. Então, saber que pelos próximos 2 meses aqueles dois vão ficar com peninha de mim enquanto aproveitam a vida de casal, e talvez até passar de 5 a 10% do tempo falando sobre o fato de que eu vou morrer sozinha, volto a chorar. E a essa altura já compartilhei muito mais do que pretendia, mas o que me lembro de um dia ter admitido a alguém e... Merda, não consigo. Obrigada por conversar comigo. Estou me sentindo melhor. Não estou nada, mas desligo mesmo assim, embora o Connor tenha começado a dizer alguma coisa que me recuso a ouvir. Meu celular está encharcado de lágrimas. Seco o que dá e decido desligá-lo, só para garantir. Bato a poeira da roupa, pego minha mochila. Mesmo em meio ao colapso repentino da minha vida, tenho uma certeza. O teste de astrofísica nuclear da semana seguinte. A biblioteca da faculdade está aberta, então vou até a George Square e a bela fachada que parece uma estante de livros me acalma. Sob o teto abobado, me obriga a respirar fundo. Já estive aqui com Alf e Rose inúmeras vezes. George também se juntava a nós. Ele e Alf fumavam, então saíam toda hora para fazer uma pausa e voltavam corados e cheirando a cigarro. Embora eu nunca tenha gostado do cheiro, ele tinha se tornado tão agradável para mim que... Eu sou uma idiota, uma grande idiota. Eu mereço o que está acontecendo. Eu me recusei a ser ciumenta ou desconfiada. Relacionamentos não devem ser construídos sobre uma base de confiança, respeito e amor? Se não for assim, qual é o sentido? Por acaso devo viver em alerta máximo quando... Olha por onde anda, reclama um cara, quando esbarro nele. Resmungo, um pedido de desculpas, e me sento à mesa mais próxima, fazendo um esforço sobre-humano para me concentrar em períodos orbitais, e os números e as palavras ficam borrados de vez em quando. Eu mal consigo fazer 1/5 do que teria feito em uma noite normal. Em minha cabeça começa a latejar, e meu corpo parece ter o peso de 1 milhão de pedras e... Que se dane, já faz mais de 3 horas, eu vou dormir. Está tarde, mas é sexta-feira. As ruas ao redor do campus ainda estão movimentadas. Volto para casa me arrastando, pensando que deveria ter pegado um casaco mais grosso antes de sair correndo de manhã. É quase meia-noite quando faço uma última prece pedindo, por favor, que Alf e George já estejam dormindo e coloco a chave na fechadura. Assim que abro a porta, ouço vozes animadas vindo da cozinha. Meu estômago revira e se rasga feito confete. Não vomita, digo a mim mesmo. Você é que vai ter que limpar. Alf e Georgia estão rindo, e não tenho como chegar ao quarto sem passar por sua alegria irritante. Tiro os sapatos, endireito os ombros e me proíbo de me encolher de vergonha. Oi, digo, forçando um tom polido. Oi, Maia, responde Jorge, com um sorriso amoroso, linda com seus cachos loiros bagunçados e seu pijama de cetim. Ela claramente se convenceu de que seu único pecado foi se apaixonar e ser correspondida. Ao seu lado está Alf, com aquele cabelo sempre desgrenhado e sorriso charmoso com um dentinho torto. Ele pelo menos tem gentileza de parecer sentir algum remorso. E aí? Eles não estão sozinhos, mas a terceira pessoa não é como eu imaginava Rose, nem de longe. Apoiado no balcão, vejo um homem bonito e alto. Seu cabelo é escuro e volumoso, o queixo quadrado coberto pela barba por fazer. As sobrancelhas grossas destacam os olhos castanhos claros. Ele é familiar, mas por quê?
Observo o terno feito sob a medida, o modo como os bíceps preenchem as mangas arregaçadas da camisa, as pálpebras caídas que o fazem parecer, ao mesmo tempo sonolento e irritado, os moscacinhos cruzados no piso de linóleo. Ele está sorrindo para mim, uma curva discreta, quase imperceptível em seus lábios grossos. A sensação é que eu deveria estar com medo. Mas de quê? Maia, diz uma voz grave, calorosa e jovial. Então finalmente me dou conta. Connor Harkness está na minha cozinha.